Fala galerinha, hoje nós vamos resolver aqui uma questão de conservação da quantidade de movimento, uma questão de colisões, né, que a gente aplica a conservação da quantidade de movimento. Então vamos lá para a questão. Um carro de 800 quilos, ó, isso aqui eu já sei que é a massa, né, do nosso carrinho aqui, 800 quilos, massa do carrinho, que é esse carrinho aqui, é parado no sinal vermelho e é atingido por trás por outro carro de 1.200 quilos. Então agora eu tenho outro carrinho aqui de 1.200 quilos. Então os carros são esses aqui, ó. O carro menor de 800 quilos e o carro maior de 1.200 quilos. Só que o carro maior de 1.200 quilos está se movimentando com uma velocidade de 72 km por hora. Então essa é a velocidade do carro maior, né? Eu coloquei um caminhãozinho aqui para representar. Imediatamente após o choque, os dois carros se movem juntos. Então qual é o caso que nós temos aqui, ó? O carro da frente está parado no sinal, o carro de trás atinge ele, e depois de atingir, os dois se movem juntos. A gente supõe que seja para frente, né? E a questão no final pergunta: calcule a velocidade do conjunto logo após a colisão. Então, depois que o carro de trás colide com o da frente, a questão pede para a gente calcular essa velocidade. Como é que nós vamos resolver esse tipo de questão? Primeiro, eu tenho que calcular a quantidade de movimento antes da colisão. Então, nós vamos lá. A quantidade de movimento antes da colisão vai ser o quê? A quantidade de movimento do nosso carro pequeno. Então, vou colocar aqui a quantidade de movimento do carro pequeno, eu vou chamar de Qzinho, mais a quantidade de movimento do carro grandão, que é do nosso caminhãozinho, eu vou chamar de Qzão. Tá? Só que a gente sabe muito bem que essa quantidade de movimento, esse poder de colisão dos corpos, vai ser calculado pelo quê? Quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Então eu tenho que pegar a massa do cara, multiplicar pela velocidade dele, que eu já vou encontrar essa quantidade de movimento. Então eu vou aplicar aqui tanto para o carro pequeno quanto para o carro grandão. Quezão aqui. Então vamos lá, para o carro pequeno. Vamos lá para o carrinho pequeno. A massa dele é 800 kg, atenção para a unidade, tá? 800 kg, a unidade de massa tem que estar em quilograma, vezes a velocidade dele. A velocidade dele está parada, né, no sinal, antes da colisão, então é zero. Mais a quantidade de movimento do carro grandão. O carro grandão tem uma massa de 1.200 kg. Então nós temos aqui, nós temos aqui 1.200 kg, 1.200. É ruim digitar aqui, mas enfim, escrever na verdade. 1.200 kg e a velocidade dele é 72 km por hora. Agora nós vamos lá. Essa velocidade está em km por hora. O que eu faço? Tem que passar para metro por segundo. O que é que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou dividir por 3,6. Tá? Dividindo por 3,6, tu vai encontrar 20. Pode dividir aí. 72 por 3,6, tu encontras 20. Então a velocidade do cara vai ser de 20 metros por segundo. Então vamos lá. Como é que eu vou fazer essa soma? Primeiro eu tenho que multiplicar, né? Então multiplica 800 vezes 0. Isso tudo aqui, 800 vezes 0, vai dar 0, né? Todo número multiplicado por 0 é 0. Então só sobra 1.200 vezes 20. Como é que eu vou fazer aqui? Eu pego 12 e multiplico por 2. 12 vezes 2 vai dar 24. E repito o número de zeros. 1, 2, 3 zeros. Aí vamos lá. 1, 2, 3 zerinhos. Então nós temos 24.000, que é a quantidade de movimento antes da colisão. A unidade aqui, gente, olha, a quantidade de movimento não é massa vezes velocidade. A massa não estava em quilograma e a velocidade não está em metro por segundo. Então a unidade fica quilograma vezes metro por segundo. Tá bom? Beleza, vamos lá. Agora nós vamos correr atrás da quantidade de movimento depois da colisão. Então, quantidade de movimento depois da colisão. Depois da colisão, os carros ficam juntos, né? Como nós temos aqui, ó, nesse caso, os carros ficam juntos. Então, se eles ficam juntos, eles são um corpo só. Aí até pede, ó, calcule a velocidade do conjunto. Se é o conjunto, é dos dois carros juntos, né? Então, eu pego aqui a massa do carro grande e somo com a massa do carro pequeno. Então, 1.200 mais 800, nós temos aqui uma massa total de 2.000 quilogramas. Aí, novamente, eu vou aplicar na quantidade de movimento depois da colisão, eu vou aplicar a equação da quantidade de movimento. Então, a massa dos carros juntos vai ser 2.000
vezes a velocidade. A velocidade dos caras eu não sei, né? A questão pergunta, calcule a velocidade do conjunto logo após a colisão. Então a velocidade eu não sei, eu vou fazer 200 vezes v. Ok, eu acabei de encontrar uma expressão que me mostra a quantidade de movimento depois da colisão. Eu sei que antes da colisão eu tinha 24.000. Então, segundo o princípio da conservação da quantidade de movimento, o que é que eu devo fazer aqui? Eu devo igualar a quantidade de movimento antes da colisão com a quantidade de movimento depois da colisão. Então, fica a quantidade de movimento antes, que vai ser quanto? 24.000. 24.000 igual a quantidade de movimento depois da colisão, que é 2.000 vezes v. Então, nós temos aqui 2.000 v. Bom, eu tenho que encontrar a velocidade, né? Então, eu posso ou não posso cortar esses zerinhos aqui? Ó? Vou cortar um zero daqui, um zero daqui, outro zero daqui, outro zero daqui. Por último, eu corto esse zero com esse zero. Então, fica v igual, ou melhor, 2v igual a 24. Eu passo 2 dividindo, tu tens finalmente aqui que v vai ser 24 dividido por 2. 24 dividido por 2 é 12, né, gente? Então, fica 12 metros por segundo. Por que metro por segundo? A gente não converteu a velocidade lá inicial do carro grande para metro por segundo? Então, a velocidade final aqui vai estar em metro por segundo. Beleza? E é isso.